Estamos no Bom Dia Portugal com a rubrica A Última Fronteira. Está connosco, como é habitual, Miguel Gonçalves, coordenador da Sociedade Planetária. Bom dia, Miguel. Bom dia, Cristiana. E temos hoje um asteroide com um problema de relações públicas. Ou de relações públicas, ou então que sofreu mesmo bullying jornalístico e de redes sociais nesta semana. Trata-se do asteroide 1950, DA, e que foi notícia, imagina tu, em 2002. E porquê? Porque em 2002 apareceu um estudo que dizia que este asteroide, este nosso amigo asteroide, tinha uma probabilidade em 300 de, num futuro muito distante, chocar com a Terra. É este asteroide que nós estamos a ver, a imagem não é grande coisa, ele até parece ligeiramente assustador, mas ele não faz mal a uma mosca, quanto mais a um planeta. Bom, e porquê é que foi notícia também esta semana? Porque além de ter saído ciência a sério e que vale a pena expor sobre este asteroide, houve alguns jornalistas, sobretudo do Brasil e de Inglaterra, que voltaram a pegar na notícia de 2002 sobre este asteroide e nem sequer a atualizaram e disseram então, novamente, em 2014, imagina tu, que este asteroide, no ano de 2880, podia chocar com a Terra. Passou em tudo que era redes sociais e, portanto, este asteroide sofreu bullying jornalístico das redes sociais. Qual é que é a verdade e a ciência por trás disto tudo? Bom, este asteroide é conhecido desde 1950, portanto, os astrónomos conhecem muito bem o que é este asteroide e foi notícia esta semana porque apareceu um estudo que disse que este asteroide tem uma particularidade interessante. Ele roda muito depressa. Ele dá uma volta sobre si próprio a cada 2,1 horas. Ora, e a física que nós conhecemos diz-nos que um asteroide com estas dimensões, ele não é um asteroide muito grande, a física diz-nos que um asteroide com estas dimensões, a rodar esta velocidade, não consegue manter a sua integridade. Ou seja, os pedaços de que é feito, as rochas, as poeiras, deviam ser expulsas para o espaço à medida que ele vai rodando. Dito de outra maneira, se nos colocarmos, por exemplo, ao nível do equador deste asteroide, a força de gravidade que nos prende ao asteroide é ligeiramente inferior à força centrífuga dele a rodar e, portanto, nós seríamos expulsos para o espaço em vez de estarmos presos ao asteroide. E, portanto, essa é a notícia de ciência. Ora, o que alguns jornalismos fez foi pegar em dados anteriores e esqueceram-se até de atualizar. É que desde 2002 até agora nós sabemos um bocadinho mais sobre a órbita deste asteroide e qual é a real probabilidade dele em 2880, imagina tu, é um bocadinho longe do nosso tempo presente, qual é a probabilidade de chocar com a Terra? É de cerca de 1 em 19.800. É um asteroide considerado um Near Earth Object, portanto é um dos asteroides mais próximos também da Terra, que é estudado pelos astrónomos e, portanto, não apresenta nenhum risco para bater ou embater com a Terra. Mas é esta parte científica que nos interessa. Como é que um asteroide destes, que ainda por cima é sobretudo um monte de entulho, nós nem sequer estamos a falar de uma rocha sólida, estamos a falar de um monte de entulho de poeiras e detritos, como é que se consegue manter-se mais ou menos sólido e rodar àquela velocidade? Bom, os astrónomos, os cientistas pensam que por trás disto poderá estar uma interessante força, a força de Van der Waals, que está associado à distribuição de carga ao nível de moléculas bipolares e, portanto, é uma força que nós conhecemos. Para teres uma pequena ideia, é a força que se pensa que, por exemplo, permite às lagartixas subir pelas paredes, é a força que está por trás, provavelmente, o facto do pó lunar agarrar-se ao fato dos astronautas quando andaram lá pela Lua e, portanto, o que se pensa é que este asteroide mantenha a sua integridade devido a essa força de Van der Waals, que é uma força muito fraca, mas que num asteroide, também ele muito pequenino, pode ter, e terá certamente, uma grande preponderância de modo a que ele esteja mais ou menos íntegro, digamos assim, na sua estrutura física. Porquê é que é importante, porquê é que foi importante este estudo e nós conhecemos este tipo de forças que atuam neste tipo de asteroides? Por uma razão muito simples. É que se nós conhecemos mais algumas dezenas de asteroides que têm este tipo de característica, que são um monte de entulho, digamos assim. E porquê é que é importante nós conhecermos esses asteroides? Porque este estudo diz-nos uma coisa interessante. É que uma das métodos que nós conhecemos para poder desviar, digamos assim, asteroides que vão em rota de colisão com a Terra é, digamos, fazer uma pequena explosão no próprio asteroide ou perto do asteroide, de modo a que possa alterar a sua órbita. Um bocado parecido com o filme Armageddon. E o que nos diz este estudo é que em asteroides que são tão frágeis como este, uma pequenina explosão pode desintegrar o próprio asteroide. E isso é muito mais problemático
para um asteroide em rota de colisão com a Terra do que se tivermos apenas um único asteroide. Ou seja, é muito mais problemático sobrevivermos ou de termos um conjunto de rochas que foram desintegradas do que propriamente preocuparmos apenas com uma rocha. E, portanto, este tipo de asteroide que sofreu bullying jornalístico é, de facto, extremamente importante para a ciência e para nós podermos compreender este tipo de asteroides. Falamos ainda de 2 buracos negros, cada um com as suas características. Sim, são 2 buracos negros que foram também notícias esta semana. Vamos começar pelo primeiro. O primeiro está a 324 milhões de anos-luz. Chama-se Markarian 335 ou MK335 e foi notícia por uma razão simples. Estamos a falar de um buraco negro que tem cerca de 10 milhões de massa do nosso Sol, portanto, é um buraco negro com alguma dimensão, tem 30 vezes o diâmetro da Terra. E o que nós estamos a ver é uma representação artística de algo que os astrónomos não sabem. Aquele pontozinho branco é aquilo que os astrónomos chamam de coroa. É uma fonte de raio-x que os astrónomos nem sequer sabem se tem aquela forma ou não. Mas esta fonte de raio-x foi observada neste buraco negro. E diz-nos mais ou menos o seguinte: é uma fonte de raio-x que os astrónomos sabem que está neste momento a colapsar para o interior do buraco negro. Portanto, o buraco negro vai devorar, digamos assim, esta fonte de raio-x, esta coroa. Mas está a acontecer um fenómeno extremamente interessante. É que à medida que esta coroa, que esta fonte de raio-x está a caminhar para o buraco negro, ela está a ser esticada. E, portanto, esta fonte de raio-x está a ser uma espécie de uma candeia, de uma espécie de uma lâmpada que está a iluminar o trajeto que está a fazer ao longo do chamado disco de acreção, aquele disco que nós vimos à volta do buraco negro, que é no fundo matéria que está a uma temperatura extremamente elevada. E esta lanterna, digamos assim, está a ser uma pequena delícia para os astrónomos porque está a permitir iluminar, não na luz visível, que nós conhecemos, mas em raio-x, toda aquela zona do disco de acreção. E, portanto, os astrónomos estão a conseguir retirar informações preciosas sobre toda a dinâmica que existe à volta de um buraco negro, à custa precisamente daquela coroa, daquela fonte de raio-x que ilumina o trajeto à medida que está a ser comido, ou que vai ser comido, digamos assim, pelo próprio buraco negro. A outra notícia desta semana tem a ver com um outro buraco negro que no fundo é o culminar de um trabalho de 15 anos. Há cerca de 15 anos, o telescópio espacial Chandra identificou na galáxia M82 um buraco negro, ou melhor, identificou uma fonte também de emissão de raio-x e que imediatamente os astrónomos naquela altura pensaram assim: bom, isto é uma fonte de raio-x diferente, porque aponta-nos para um outro tipo diferente de buracos negros. Nós conhecemos buracos negros de pequenas dimensões, que têm aproximadamente algumas dezenas de massas do Sol, e depois conhecemos os buracos negros de grandes dimensões. Digamos, brincando, temos os buracos negros tamanho S e depois temos os buracos negros tamanho L e XL, digamos assim, supermaciços. Para que a teoria batesse, para que toda a teoria, tudo aquilo que nós chamamos de buracos negros corresse bem, digamos assim, faltava encontrar um buraco negro intermédio, o tamanho M dos buracos negros. E foi então que, quando o Chandra, há 15 anos, detectou a emissão daquele buraco negro em particular, os astrónomos começaram logo a desconfiar. Há 15 anos, imagina tu, se calhar estamos perante o famoso buraco negro tamanho M. E então, o que tornou difícil esta investigação foi precisamente medir a massa deste buraco negro. E, na semana passada, foi então apresentado um estudo que nos indica que este buraco negro tem uma massa, digamos assim, de aproximadamente 485 massas solares. 485 vezes a massa do Sol. O que coloca precisamente aquele buraco negro no tamanho intermédio, o nosso buraco negro M. Os astrofísicos teóricos exultaram de alegria por uma razão simples. Em primeiro lugar, porque este buraco negro permite, se calhar, explicar porque é que existem buracos negros supermaciços. Porque estes buracos negros supermaciços não podem ser o resultado da aglutinação de buracos negros tamanho S, tamanho pequenininho. Não. Teria que haver um buraco negro tamanho intermédio que permitisse explicar a existência dos buracos negros supermaciços. Mas também porque este tamanho M de buracos negros lança novas dúvidas, que é: como é que apareceu este buraco negro de tamanho M? É que nós sabemos como é que aparecem os tamanho S, sabemos como é que podem aparecer os tamanho L, XL. Os D ainda temos que estudar um bocadinho melhor, mas pelo menos é bom sabermos que eles existem. E, portanto, essa foi a boa notícia ao nível dos buracos negros esta semana. Miguel, e por fim, traz-nos uma paisagem espetacular de uma formação estelar. São 2 maternidades estelares. É mais uma magnífica paisagem mostrada pelo Observatório Europeu do Sul. Vamos viajar até à NGC
3603 e a NGC 3576. NGC é de New General Catalog, digamos, um grande catálogo que os astrónomos utilizam e que servem para catalogar, digamos assim, obviamente, os objetos celestes. O que é que tem de espetacular esta paisagem que nós vamos ver dentro de segundos? É que nós vamos ver do lado esquerdo uma das maternidades e do lado direito a outra maternidade. Ora, aqui estão. E, repara bem, começamos com uma ilusão óptica, parece que estão à mesma distância, parece que estão mesmo ali coladas uma à outra, mas não. A do lado esquerdo está a cerca de 20.000 anos-luz e a do lado direito está a metade da distância, a cerca de 9.000 anos-luz. A do lado esquerdo é o local da nossa Via Láctea onde está presente a maior concentração de estrelas maciças. É uma maternidade de estrelas de grandes dimensões e tem ventos estelares extremamente poderosos. E a do lado direito tinha uma curiosa representação, que nós podíamos ver uma espécie de umas chifres de um bode. Eu não estou a brincar, parece mesmo, é mesmo o termo utilizado pelo comunicado de imprensa do ESO. E então aqueles chifres de bode é também o resultado desses ventos estelares, das estrelas quentes, das estrelas jovens, que atiram material, que atiram gás e poeira à velocidade de milhões de quilómetros por hora. E aqueles chifres daqueles bodes que nós vamos voltar a ver do lado direito da imagem, imagina tu, têm provavelmente comprimentos da ordem dos centenas de anos-luz. Isto quer dizer o quê? Que aquelas zonas, aqueles chifres do lado direito, nós tínhamos a encaixar ali centenas e centenas de sistemas solares. E, portanto, é o cosmos em todo o seu esplendor e em toda a sua dimensão. Miguel, até o próximo domingo. Bom fim de semana.